Muito bem, boa tarde pessoal. Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento aqui no site Leandro Stormer. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Maravilha. Então sejam bem-vindos. Chat fechamento no ar, hoje dia 28/7, terça-feira. São 16 horas e 57 minutos. Temos vários ativos para comentar, diversas atualizações dos modelos que operamos. Chega de blá blá blá. Trago para vocês o primeiro trade do dia, rapidinho, para que vocês possam eventualmente se aproveitar desta situação. Então, na tela, agora sim, o gráfico do dólar. Então, esse aqui é o dólar futuro, tá? Que vai deixando um candle vendedor fora das bandas de Bollinger, né? Possui uma distância de 5% em relação à sua média móvel. Essa é uma distância superior a 30% em relação à volatilidade. Isso nos faz pensar em trades de retorno à média. Não só nos faz pensar em operações nesse sentido, como nos faz executar tal trade. Assim sendo, foi dado um trade agora no LS Live, uma venda de retorno à média do dólar. Tá? A venda acontece no contrato U. Atenção, a venda no contrato U. U de urso, ok? Contrato que vence no final de agosto. Por que não trabalharmos no Q de queijo? Porque o contrato U é o próximo vencimento e o Q vence agora na sexta-feira, como é uma operação de swing trade, que pode ter no máximo 10 dias úteis. Optamos então pelo trade no U. A venda foi então executada a 3.410 pontos, alguns minutos atrás. O stop dessa posição fica acima da máxima do dia de hoje. Tá? Lembrando que existe toda uma liturgia em relação ao stop, em relação ao tempo de permanência, né? Stop de fechamento e tudo mais. A realização parcial exatamente em 3.346 pontos e meio. Tá? Então esse é o trade no dólar futuro. Contrato WDO-U. Ok, Obi-Wan? U de urso, WDO-U. Lembrando, é uma venda contra a tendência. Automaticamente, costumamos operar com capital reduzido, né? Um risco menor. Esse é o trade de hoje dentro da ótica do método Leandro. Ainda dentro do método Leandro, já aproveito e trago a atualização em YouTube. Quem nos acompanha sabe que montamos uma operação de retorno à média 2 dias atrás. Hoje, o papel atingiu a realização parcial e num aumento de volatilidade no intraday, o ativo acabou retornando para o ponto de entrada e a operação encerrada por completo. Então, o trade de YouTube RP, auferida no lucro, né, automaticamente, e o stop gain no ponto de entrada. Então, uma operação que deu algum lucro. Tá? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, deixar um pouquinho mais visível aí para as pessoas. Muito bem. Agora, método Stormer. Posição que estava em aberto era a Lojas Renner. O papel atingiu a máxima dos dois pregões, dos últimos dois pregões, em R$ 108,26. O trade foi encerrado. E o papel que gera então o trade agora é VEG. É o papel da lista que tem a maior força relativa. A lista está disponível na nossa área de downloads para cadastrados no site. A posição dentro de VEG foi acionada a R$ 19,10. O stop em 18,15. R$ 18,15. E o alvo é móvel nas últimas duas máximas. Então, por enquanto, o alvo ficaria na máxima de ontem. Lembrando, esse alvo é móvel. Ok? Então, essas são as atualizações dentro dos nossos modelos num dia em que o mercado fez um movimento esperado, né? Temos aí o Ibovespa repicando, se mantendo positivo até o final do dia. Tivemos uma volatilidade aí no meio do pregão, mas a alta se sustenta até então. O mercado aparentemente volta para cima aqui dessa LTA que a gente está acompanhando, que é a LTA que conecta o fundo de dezembro e o fundo de janeiro.
algum retorno à média esperado. O mercado caiu por 7 pregões consecutivos. Desse ponto de vista, a gente tem alguns objetivos que podem ser trabalhados. Tá? O objetivo mais próximo, alinhado com conceitos grafistas, é a retração de 3,8,2% da última perna de baixa. Então, o alvo primário, né, o primeiro alvo, melhor dizendo, ficaria aqui em 50.420 pontos. Nesse patamar também passa a média móvel de 9. Esse é o primeiro alvo, então, para um repique. Teríamos aí mais um e pouquinho de espaço. Em seguida, o próximo patamar de objetivo fica numa zona um pouco mais relevante, que é o fundo anterior em 50.570, que é também a retração de 61. Deixa eu colocar aqui somente as retrações relevantes. Tá? Então aqui, retração de 61, e é onde a média móvel de 21 certamente barrará os preços. Tá? É interessante colocar que hoje é terça, né? Se esse movimento acontecer durante a semana e o mercado se mantiver em alta até sexta-feira, a gente pode ter um belo candle semanal aí se formando. Mas ainda é cedo, hoje é apenas terça-feira. Então, o Ibovespa consolida o repique esperado. No intraday, tivemos uma bela operação dentro do modelo operado. O índice futuro que abriu em gap de alta formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, que foi acionado no candle do meio-dia. A RP foi dada justamente no candle que startou, né, um movimento mais abrupto de queda, foi aqui por volta das 13 horas e 15 minutos. Em seguida o mercado voltou para o ponto de entrada, né? Então day trade no índice deu RP e a segunda posição no ponto de entrada. Um pregão de maior amplitude, né, de movimento, com as mínimas menores e os topos maiores. Então um alargamento. E é um pregão difícil de ser operado, né? Felizmente a gente conseguiu oferir algum retorno positivo. O índice parece, levando em consideração aqui os topos mais relevantes, formar um alargamento reto, né? Que é uma figura clássica aí de análise técnica. E ao dólar? Bom, o dólar, como já citei, gerou venda. O Bizzi falou várias e várias vezes no Farol, né, que o patamar atual era um importante objetivo para o dólar. Nós tínhamos ali naquela zona de preços uma linha de referência do canal de alta. Isso aqui no gráfico não ajustado. Né? E também tínhamos o alvo no gráfico ajustado, dado pela máxima do ano. E foi ali que o mercado parou de subir, né, na faixa dada pela máxima do ano. Lembrando que a zona de resistência não é um ponto X, mas sim uma zona de preços, né? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que ela tá, a minha caixinha ela tá meio zoada. Aí, tá? E com isso, depois de 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta, candle fora das bandas, tocando a banda de trades e os padrões, né? Com um candle vendedor, com um volume possível de buying clímax, né, de exaustão de compra, o mercado sugere algum retorno à média e por isso a gente montou uma venda no contrato U. Para quem está chegando agora, os detalhes estão no LS Live. Lembro, não tem tanta liquidez, tá? Tem que ficar um pouquinho atento aqui no spread em relação ao book de ofertas. No intraday, o dólar que operamos ainda é o Q, que é de queijo. Até sexta-feira a gente mantém operações no Q. E tivemos uma belíssima operação, né? O mercado abriu em gap de baixa, rompendo a linha d'água aconteceu às 10 horas e 45 minutos, a RP aconteceu logo em seguida e o trade acabou sendo conduzido pelo high low. Né? Aqui no meio da tarde, por volta das 13 horas e meia, 13 horas e 15, nós tivemos um grande incremento de volatilidade, o dólar em poucos candles aí se valorizou quase 2%, tá? E a partir desse movimento a gente não tinha mais posição feita, né? E mesmo que tivéssemos, né, teríamos encerrado logo em seguida, né? O high low acabou virando mais tarde. Tá? Então foi um dia bem mexido no intraday, mas a partir dos movimentos mais abruptos a gente já estava de fora. Começando então a ronda dentro dos mercados futuros, já falamos do índice do dólar, é hora de comentar a situação das commodities.
O milho vai se segurando aqui na linha de referência dada pela LTB rompida, segurando como suporte, né? Dentro da orientação seguida pela média móvel de 9 exponencial, ela segue apontando para baixo. Hoje a média móvel de 21 também vira para baixo. Então as próximas viradas para baixo da média móvel de 9, para quem utiliza a média de 21 como filtro, poderão ser aceitas. Abaixo aqui de 26,50, o mercado tem suporte somente em 24,90. Tá? BGI V15, boi gordo. O boi vai repicando, né? Estopou hoje quem foi mais ousado, procurando venda aqui por ponto contínuo. O boi, já colocamos essa situação, né? No semanal acionou cenário de retorno à média, tem alvo no prazo maior em 146,60, que é a média móvel de 9, e no diário vai se livrando inclusive da média móvel de 21 períodos. Olha que interessante, né? A gente falou bastante dessa movimentação do boi. Né? 1, 2, 3, 4, 5, depois de 5 movimentos para baixo, o dólar repica. Né? Quem sabe isso aqui foi uma 1, 2, 3, 4, 5, uma onda A, aqui uma onda A, B, C, B, e 1, 2, 3, 4, 5, C. Então, isso aqui lembra, né, uma onda A, B, C de correção de prazo maior. Se a gente coloca o BGI FUT, que é o gráfico perpétuo do boi, fica mais fácil ainda visualizar. Tá? E isso acontece muito próximo, aqui a retração de 618, né, da perna de alta que se iniciou lá em setembro do ano passado. Então aqui a retração de 61,8% desse movimento ABC. Aqui no perpétuo está até mais bonito, né? Mais fácil de ver a correção se dando. Juro, contrato vencimento de janeiro, tivemos o juro tocando novamente a resistência em 14,10, essa é uma importante barreira para o juro futuro. A perda da mínima de hoje coloca o juro dentro de um cenário de retângulo, tá? Com resistência então aí nessa faixa dos 14,20, 14,10 pontos. Suporte em 13,24. Esse aqui é um cenário que é startado abaixo da mínima de hoje. Interessante perceber a relação do preço para com a média, para com a LTA, que foi perdida, né? O canal de alta que o mercado tinha, sendo tocado agora por baixo. Hoje, o setor que se movimentou de maneira interessante foi o setor de siderurgia, repica forte, né? A gente tem aí a Uzi Minas fazendo um zigue-zaguezinho para cima, no gráfico diário, abrindo espaço para corrigir após essa forte movimentação negativa que foi apresentada nos últimos 2 meses. A CSNA também tem uma alta forte, relevante. Tá? A resistência agora fica aqui na zona dada pelo fundo perdido, praticamente já tocado ali. Embora eu acredito que o mercado deva repicar um pouco mais, é uma resistência que não deve barrar os preços, na minha opinião. Seria uma correção muito curta. A própria Gerdau também vai marcando um fundinho no gráfico diário. Tá? Então o mercado como um todo aí se alinhando para um possível repique. Tá? Lembrando, repique é alta dentro de tendência de baixa. Não esquecendo da Vale. Tá? A Vale pegou todo mundo que vendeu aqui no contrapé. Tá? Então, por que vocês não estão vendendo Vale? Vale tendência de baixa. A gente colocou, olha, não é uma venda confortável, não é uma venda confortável. Todo mundo que vendeu aqui nos últimos 5, 6 pregões acabou sendo estopado hoje. O mercado passou para cima dessas máximas. Tá? E até mesmo no gráfico semanal o mercado fez isso. Então, cuidado com as vendas. Quando todo mundo está chamando venda, a gente está colocando cautela nesse cenário. Né? Não estamos dizendo que o mercado não está em tendência de baixa, apenas estamos dizendo cautela. O mercado esticou muito, se afastou muito das suas médias. E o pessimismo ele está instalado de uma maneira muito forte em muitos players. Seguindo, Klabin é um papel que nós temos posição em aberto. Hoje, Klabin tocou o ponto planejado de segunda entrada. Né? O ponto planejado de segunda entrada estava aqui em 20,37. Só que percebam, o mercado bateu naquele patamar de preços e imediatamente voltou para próximo da máxima do dia. Então, se afastou aqui do ponto ideal. Né? O mercado se afastou mais de 2%. Então, não
vale a pena aumentar o risco nessa posição, porque a gente não vai acabar não baixando muito o nosso preço médio. Então, para aumentar o risco no papel, tem que valer a pena baixar o preço médio. E aqui a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai conseguir baixar o preço médio com eficácia. Então, por isso a gente não aumenta o risco. Mas, para quem está de fora, sem sombra de dúvida, pode ser trabalhado sim um trade. Quem é um pouquinho mais conservador, a superação da máxima de hoje também é. Tá? E Petrobras, um papel que hoje gerou também uma linda operação de day trade. Uma operação por tática de guerrilha. Foi uma operação que foi dada ao vivo. O papel estava exatamente a 9,07, não, a 9,67, quando foi dada a entrada. Tá? Foi uma tática de guerrilha que deu entrada já na abertura, mas o papel oscilou vários e vários minutos ali em torno da abertura, né? E isso possibilitou, então, uma bela entrada dentro dessa ótica. O mercado já atingiu o objetivo mínimo aí para guerrilha. Tá? E é um papel que, inclusive, sugere continuidade do repique. Depois de vários dias de queda, vai marcando um fundo. E para fechar, coloco aqui a situação de MDA3. Papel que apanhou bastante hoje. Né? Ficou ex-dividendo, mas a maior parte desse movimento de queda é de preço. O papel já encontra suporte aqui em fundos anteriores. Apesar da queda relevante, eu não vejo venda nesse papel. Tá? Essa faixa aí dos 75, 72,80 é uma zona que foi testada em outras circunstâncias como suporte e resistência várias vezes. Agora, uma acomodação de preços nesse patamar e a perda do suporte que vem a ser montado, aí sim eu vejo uma venda bem relevante, porque não há suporte aqui no lado esquerdo do gráfico. Suporte forte. Ok? Então, o mercado comentado, eu posso abrir para interação. E eu posso começar aqui pela questão do beduíno, né? Ele diz o seguinte: Vlad, pela manhã, o Bise conceituou o primeiro movimento. Qual o melhor intervalo de tempo para usar? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Beduíno, nós utilizamos o gráfico de 15 minutos. Porém, não é errado você utilizar outro time frame. Tá? Se o mercado lhe oferece liquidez, eu não vejo problema em você trabalhar com gráfico de 5 minutos, por exemplo. Gráficos mais longos que o gráfico de 15 minutos eu realmente não vejo que faça muito sentido. Tá? Então o limite aí seria o gráfico de 15 minutos. 15, 10, aí é questão de gosto. Tá? Podemos considerar um fechou fora, fechou dentro na superação da máxima de amanhã em Petrobras? Questiona o mercador LX. Sim, podemos considerar um fechou fora, fechou dentro. Né? O mercado vinha fechando fora das bandas de dois desvios padrões, perdão, fecha dentro da banda. Com isso a gente pode marcar a máxima de hoje. Superação dessa máxima gera trade sim. Tá? Então temos sim, fechou fora, fechou dentro. Perfeitamente observado aí pelo mercador LX. E eu noto um padrão interessante aqui no FR, que é o seguinte: nós temos uma reversão positiva sendo montada aí no papel, né? Reversão positiva é uma espécie de divergência, né? Que ela trabalha com a seguinte premissa: o indicador faz fundos mais baixos, ou seja, aponta que o mercado está mais sobrevendido aqui nessa situação, porém os preços fazem fundos mais altos. Então, apesar dos preços estarem mais caros, nós temos um indicador sinalizando que o mercado está mais sobrevendido, que o mercado apanhou mais. Então, nessa ótica, né, a superação da máxima de hoje e amanhã também acionaria entrada por esse padrão de FR. É um padrão que pouca gente conhece, que não é muito difundido, a não ser aqui pela LS. Nunca vi ninguém falar desse padrão. Tá? O que me deixa feliz. Ok? O que me deixa feliz. Certo? Então tá aí a reversão positiva de Petrobras. O Cícero coloca o seguinte: Vlad, nos papéis que você mencionou que estão repicando, tipo Minas, CSN, Petrobras, o teu modelo de operação é comprar hoje no fechamento ou aguardar
amanhã superar a máxima de hoje. Bom, bem colocado por ti, Cícero, né? Você questionou diretamente o meu modelo. Existem diversas maneiras diferentes de você atuar. O Bizzy tem uma postura, o Stormer tem outra, o Leandro tem uma outra postura. Eu entro já no fechamento, tá? Eu costumo operar já no fechamento, na maior parte das vezes. Aí eu costumo utilizar opções, então, para emular o trade no papel, seja uma trava ou eventualmente uma compra seco. Mas isso tem se tornado cada vez mais raro dentro da minha abordagem. Vlad, stop pela média móvel de 9 é quando perde a mínima do candle que fechou abaixo da média móvel ou é quando o mercado fecha abaixo da média móvel de 9 como no high low? Cervenka, ambas as posturas são corretas, né? Para você validar qual seria a melhor é preciso testar, é preciso pegar um banco de dados e rodar um backtest. O Bizzy eu sei que utiliza o fechamento abaixo da média e a confirmação através da violação da mínima. Tá? Mas dependendo do papel isso pode ter um resultado diferente. Que eu acredito que não vai ser um resultado muito diferente, tá? Levando em consideração o filtro da mínima, ou máxima. Né? Vale uma entrada em SUSB5? Questiona o Andrômeda. Bom, depende qual é o teu modelo, qual é a tua abordagem. Tá? Do ponto de vista técnico, tá? Esse é um papel difícil de conceituar a tendência, né? Porque os zigue-zagues não estão ascendentes. Né? A gente tem que fechar o olho para encontrar a tendência. A média móvel de 21 está virada para baixo, os preços passaram para cima da média, então ficou uma situação um pouco complicada aqui em SUSB5 no gráfico diário. Embora não há empecilho até a resistência lá em 16,85. Tá? Então se você está de fora, eu não vejo uma entrada, mas se você já está dentro, eu não vejo por que sair. Né? Eu levaria essa operação pela média móvel de 9, pelo high-low ou por cada nova mínima, o que você achar melhor. Mas para quem está de fora, eu não consigo enxergar uma operação exatamente agora pelo diário. Se você eventualmente está utilizando o gráfico, sei lá, de 60 minutos, também não consigo enxergar nada muito limpo aqui. Óbvio que agora que está pronto, a gente pode achar os... Ah, mas tinha uma média móvel de 9 dando entrada aqui, um ponto contínuo, enfim. Não vejo nada limpo, tranquilo. Seguindo. James coloca, Vlad, com a reunião do Fed amanhã, esse dólar pode voltar a subir forte, não seria prudente esperar a reunião de amanhã? James, essa é uma questão de filosofia, né? Quem trabalha com análise técnica, o grafista puro nem sabe o que é Fed. Eu brinco, o grafista puro nem sabe o que é Fed, nem sabe o que está para sair amanhã. O grafista puro olha o movimento do preço, ele assume que o preço é o que importa, né? Que tudo já está descontado no preço, ok? Sem dúvida, uma conduta mais conservadora seria esperar o mercado perder a mínima de hoje amanhã e acionar o candle que aqui está instalado. Né? É questão de estilo, não há nada errado em fazer isso. Tá? A nossa abordagem aqui do comentário de fechamento é a entrada já no fechamento. Mas agora, entrar ou não, aí é questão pessoal, é de cada um. Tá? O Leônidas coloca, penso que devemos seguir um modelo de forma contínua para termos consistência, não dá para ficar mudando conforme o vento. Eu concordo plenamente contigo. Concordo em grau, número e gênero. Tá? O que eu mudo não é a minha abordagem direta, mas é a forma que eu controlo o risco. Dependendo do mercado, eu sou um pouco mais agressivo ou sou um pouco mais conservador. Vamos lá. O Bob faz uma boa pergunta. Vlad, por que não tivemos segunda entrada na Klabin? Temos alguma barra 2020 para amanhã? Olha, então primeiramente, Klabin. Por que não gerou uma segunda entrada hoje? Porque o papel tocou na segunda entrada, Bob, mas se afastou do ponto ideal. O ponto ideal era aqui em 20,37, só que o papel fechou aqui. Fechou em 20,83. Então eu questiono,
nós entramos a 20,07. Vale a pena dobrar o risco nesse papel, né, em troca de diminuir o meu preço médio, que hoje o preço está em 20,07, baixar o preço médio para 20,95, vale a pena eu dobrar o risco para baixar o meu preço médio de compra em 10 centavos? Não vale a pena. Se a gente conseguisse entrar lá por volta dos 20,37, a gente baixaria o preço médio em 40 centavos. Aí compensa. 40 centavos é 2% em cima de Klabin. E 2% para um papel que tem uma volatilidade de 23 é um valor considerável. Então é isso que tem que ser pensado. Vale a pena se aumentar o risco, você está aumentando o risco no ativo. Dobrando o risco. Né? Pensem, para entrar eu tenho que ser o mais exigente possível. Quanto mais chato eu for para entrar no papel, melhor. Tá? Mais exigente eu for, melhor. Eu consigo diminuir meu custo operacional. Eu consigo otimizar ao máximo as operações. Podemos estar iniciando uma onda 5 na BIF? Poderia comentar, por gentileza? Claro. Minerva. Uma onda 5. Já sei qual é a leitura que você está trabalhando. Acredito que você fez essa contagem aqui, né? Aceitou isso aqui como uma onda 1, isso como uma onda 2. Interpretou tudo isso aqui como onda 3, né? Ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Dá 3. Mas tem uma coisinha estranha aqui nessa 3, né? Essa onda 3 da 3 está muito curtinha, né? Vamos ver. R$ 2,64, 1,85, 1,92. Então essa contagem aqui não está válida, porque a onda 3 aqui dessa onda 3 maior, ela é a menor, e a onda 3 não pode ser a menor. Essa é uma regra importante. Então isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que isso aqui é onda 1, isso é uma 2, isso é uma 3. E o correto seria que, ó, nesse caso aqui, quem está sendo a onda estendida é a onda 5. E não a 3, que normalmente é a onda estendida. Isso não invalida a tua contagem, tá? Tricolor dos Pampas. A única diferença aqui que seria a onda esperada, a onda 5 da 5. E não a 5 em si. Entendeu? Ó, aqui o movimento que estaria sendo esperado seria esse. Né? 1, 2, 3, aqui a 4, né? E aqui a 5 acontecendo de maneira estendida. 1, 2, 3, 4. Olha que bonitinha. A, B, C. Né? A onda 4 se desenrolando em 3 tempos. E esperado, então, agora seria a onda 5. Então, excelente a tua avaliação. Adriano CP, essa entrada não seria automática em Klabin? Não pelo nosso modelo, Adriano. Você pode trabalhar a sua abordagem, né? Deixar uma ordem automática no ponto planejado, mas a gente utiliza a mensagem do candle que toca a zona planejada de segunda entrada. Tá? Esse é o método Leandro de Swing Trade. Tá? Pode analisar VEG, excelentes fundamentos, caindo legal hoje. Foi um papel que deu entrada para o FR2. VEG 3, tá? No ano está subindo 24%, está na lista de trade. Toca a bala, é isso aí. Quem opera o modelo tem que entrar no papel. Tá? STC3, temos alguma entrada possível no diário? STC3 no gráfico diário, Estácio de Sá. Não consigo ver nenhuma operação. Tá difícil de ver a tendência desse papel, né? Eu tenho aqui topos mais altos, fundos mais baixos, tá? Então dá para assumir a leitura de um alargamento, dá para assumir a leitura de teste de fundo anterior como resistência. Ou seja, se a figura é um alargamento, a expectativa é positiva. Se o movimento que o mercado está trabalhando é teste do fundo anterior, a expectativa é que o mercado siga em queda. Como eu tenho dois cenários possíveis e com a mesma probabilidade, melhor se afastar, né? Não tem por que procurar pelo em ovo.
eu não vejo nada muito limpo, muito claro a ser feito aqui na STC3. Aproveitando que hoje o mercado fez um movimento mais amplo, né? Tem um grande número de pessoas nos acompanhando, então resolvi fazer um chat um pouquinho mais longo. PSSA3, vale uma entrada? Or too late, diz o André, ou é muito tarde? PSSA3, vamos dar uma olhadinha. É um outro papel que eu não vejo entrada, André. Não sei se é compra ou venda que você quer montar, mas eu não vejo entrada nesse ativo. É um papel que está saindo de uma tendência de alta mais longa. Perdeu aqui as médias móveis de 21, de 9, ambas já estão viradas para baixo. Tá? Eu não vejo um cenário tranquilo para trade aqui na PSSA3. Eu gostaria de ver o mercado vir aqui para a faixa dos 35, recuar um pouquinho e perder esse patamar aqui, que é um patamar testado diversas vezes no passado como suporte. Aí eu vejo uma venda adequada e operável. Além disso, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, bem bonitinho. Quem está em curso agora provavelmente é a onda A, né? Da correção ABC. A onda operável aqui que eu gostaria de pegar seria a onda C. 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente quem está em curso é a A. Devemos ter uma B. Na C, a gente buscaria entrar na venda. Curioso. Para fechar a questão do curioso, que é uma boa pergunta. Diz ele: Vlad, boa tarde. Sou novato, tenho menos de 3 meses de experiência. Então queria saber se dias fáceis como o de hoje, com várias possibilidades de day trade, são normais ou raros. Dias mais amplos não são tão usuais, não. Curioso. Dias mexidos, né? Não é usual, não. Na maior parte do tempo o mercado faz dias em que a abertura não está muito longe do seu fechamento, né? O seu fechamento não está muito longe da abertura, o que dificulta operações de day trade, principalmente para quem está começando. A sugestão que eu te dou é que você faça muito paper trade. O que é paper trade? Pega lá uma planilha, né? Todo trade que gerar dentro do modelo que você está acompanhando, anota, escreve. E o principal de tudo, observa como é que você se sente frente à oscilação daquele mercado. Tenta te colocar naquele trade. Putz, se eu tivesse entrado naquele trade eu teria ganho tanto. Como é que você se sente? Muito eufórico? Bom, se eu tivesse entrado naquele trade eu teria perdido, sei lá, R$500, R$1.000. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você lida com essas possibilidades? Tá? Essa experiência inicial do paper trade é vital, na minha opinião deveria ser obrigatória para a maior parte das pessoas, que acaba alocando um capital que não pode perder e acha que vai ficar rica, né, fazendo day trade no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 2 minutos. Tá? Então, primeiramente, parabéns por observar isso de longe e questionar antes de alocar o seu precioso capital em risco, certo? Mas a maior parte dos pregões não são de grande amplitude, não. Tá? Uma hora dessa eu posso apresentar os dados estatísticos em relação a isso. Pessoal, me despeço. Desejo então um bom fim de tarde a todos. Espero que tenham gostado do chat. Quem está acompanhando a gravação, quiser avaliar com like, é bem-vindo. Né? A todos que acompanham, deixo um abraço. Amanhã, quarta-feira, dia 29, chat de abertura comigo. Voltamos a conversar. Um abraço. Valeu!